Bom, vocês acabaram de assistir então um review completo da F-150 Tremor, mas como eu disse para vocês, a gente também vai ter o review da Ford Maverick na versão Tremor, que é uma versão muito especial. Quem me conhece sabe, eu gosto de caminhonete, eu acho que caminhonete tem que ser 4x4, independente do tamanho dela. E aqui vai impressionar bastante vocês, porque vocês vão perceber que os 253 cavalos dela dispostos nessa configuração é excelente para enfrentar qualquer desafio. Caminhonete aqui que veio para pegar o mercado mesmo. Diferenças da Maverick Tremor para as outras versões, você já vê logo de cara um ângulo de ataque um pouco maior do que as outras caminhonetes, das outras Mavericks, né? Um ponto de ancoragem real, não é ilustrativo como da concorrência aí da galera que tem os outros carros, então um ponto de ancoragem real. Ela tem a suspensão elevada, ela é um pouco mais alta do que a versão normal da Maverick, e ela também vem com pneus misto all-terrain, como vocês podem ver, assim como a 150, tá bom? E com um ângulo de solo muito bom. Caminhonete bem legal para você brincar no dia a dia. Garanto para vocês que vai surpreender, porque a gente tem muito recurso. Então, vamos dar uma volta? Vou chamar o Breno aqui mais uma vez. Chega aí, Breno, nosso piloto de teste. Vamos lá, como eu falei para vocês, ó, o legal da Maverick, tá? É uma caminhonete que tem o mesmo esquema da 150, um banco elétrico com regulagem, tanto de altura como de lombar, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, ela também tem, tá bom? Ela é uma mini 150 e vocês vão entender por que quando a gente for andar com ela, tá? Caminhonete bem completa mesmo. Pode ligar para ir gelando o ar-condicionado, vamos embarcar e eu vou mostrar para vocês lá dentro. Bom, galera, então já estamos aqui a bordo da Maverick Tremor, tá bom? Uma coisa que é característica de todos os carros da Ford Tremor que vocês vão perceber são os detalhes, costuras, acabamentos no tom laranja, tá? Então vocês podem ver no painel aqui detalhezinhos laranja. Quando você viu isso aí, alguém filmando dentro, normalmente é a versão Tremor. O que a gente tem de diferente aqui e que atende muito bem na linha off-road? Na mesma categoria ali do Ford Bronco, tá? Uma plataforma muito similar, a gente tem modos de condução. A diferença é que de vez em ser um botão, aqui é no volante, você tem aqui, ó, mode para um lado e para o outro. Mudou nos modos de condução, a gente tem normal, a gente tem o escorregadio, um modo eco, que é para ela ficar um pouco mais econômica, o modo esporte pode passar, que é o mais gostoso de andar, o modo reboque, e aí entra uma observação interessante, tá? A Ford Maverick, embora ela coloque na caçamba em torno de 400 quilos em cima da caçamba, caso o reboque tenha freio, você consegue rebocar até 1.800 quilos, 1.600 quilos com tranquilidade. Então só aí já é uma coisa impressionante. A galera fala, pô, uma caminhonetezinha dessa aqui puxa tudo isso? Puxa, os 250 cavalos dela dão conta. Vamos mais uma função ali, função off-road. Eu falei para vocês da questão de reboque, e se vocês olharem aqui, ó, nós também temos a função Pro Trailer nela, exatamente igual da F-150. Para você que chegou no vídeo agora e que não sabe como ela funciona, corre lá no vídeo da F-150 que a gente mostra exatamente como configurar e como rebocar utilizando o sistema Pro Trailer, que é um esquema de manobra muito legal. Como eu disse, já vem na Maverick Tremor também essa função, tá bom? Então no modo de condução ele está ali na forma off-road. Qual que é a diferença? Diferente, inclusive, muita gente pergunta, né? Ah, mas a híbrida, a versão nova híbrida, ela é AWD. Por ser AWD, ela não bloqueia o diferencial, a gente sabe que não tem, tá? Mas a parte central da transmissão dela. Então aqui você tem realmente a tração sendo dividida, 50% para o eixo dianteiro, 50% para o eixo traseiro. Quando você aciona tanto a função off-road ou manualmente, quando você clica no botão aqui, que ela também tem o seletor, ó, cliquei no botão aqui, ela automaticamente bloqueia o diferencial central, vamos dizer assim. Eu vou falar dessa forma para ficar mais claro para vocês, tá bom? Uma função interessante que ela tem, e a F-150 também tem, ó, esse botãozinho aqui de baixo. Para quem já andou com carro elétrico, mais ou menos vocês vão entender. Quando eu dou um clique nele, ela aparece no painel, sistema One Pedal Drive. O que é isso? Você não tem mais o pedal do freio, o pedal do acelerador já é freio e acelerador. A única diferença para o One Pedal do carro elétrico é que o carro elétrico você tira o pé do freio e ele vai freando devagar. Aqui vou pedir pro Breno dar uma aceleradinha só, por exemplo, põe no drive. Você anda o tempo inteiro como se estivesse com o freio de mão preso, ó. Pode ir acelerando, ó. O carro vai arrastando mesmo, pode parar. Você não precisa nem frear que ela para sozinha. Para que serve essa função? Para você conseguir manobrar o carro e colocar ele exatamente onde você quer, num rock crawling, numa situação mais técnica.
Vou desabilitar ela aqui. Pum. Nós vamos começar o passeio então na função off-road, que ela já está selecionada, tá certo? Vocês vão gostar bastante, porque impressiona bastante, né? A função dela no geral. Outra coisa interessante, tá? Ela tem borboletas para troca de marcha quando você coloca no modo manual. Então pressionei o modo manual no meio do câmbio, você consegue colocar borboletas automáticas. Ela tem ainda abertura do vidro traseiro elétrico, então se eu der um cliquezinho aqui, ela abre o vidrinho atrás de vocês aí. Isso também é muito legal. A única coisa que é manual dela, a abertura do teto solar, da persiana do teto solar é manual, mas o teto você consegue abrir ele eletronicamente também. Um carro bem completo, bem divertido de andar. Eu acredito que vocês vão ficar bem surpresos com ele agora. Deixa eu dar uma fechadinha nele aqui. E nós vamos começar o passeio. No mesmo sistema, pode ir lá. Nós vamos fazer exatamente isso que é impressionante, o mesmo traçado que a gente fez com a F-150, tá bom, gente? Da descida do King, vamos devagar, tá bom? Pode ir freando lá devagar. Abre só um pouquinho a curva, só um pouquinho mais pra frente. Isso, pode ir antes dela começar a descer. Aí, pode virar tudo pra esquerda agora. Perfeito. Então, mesmo esquema que foi com a F-150, vamos devagar, mergulhando, vai freando ela devagar pra galera sentir o balanço. Ela vai levantar a roda agora. Começou a levantar a roda agora. Lembrando, tá? Muita gente pode perguntar, aqui é um veículo, a diferença dele para F-150 em construção, aqui é um veículo monobloco, então você tem uma estrutura um pouco mais rígida, por isso que ela levanta a roda com um pouco mais de facilidade do que o outro carro. Lá na F-150 nós temos chassi com carroceria em cima, né? Carroceria sobre chassi. Vocês estão vendo que é bastante, aí o balanço é forte, porque ele inclina bastante mesmo, mas pode ir descendo. Pode ir. Boa, estamos com 22 graus de inclinação. Pode seguir. Esse barulho, tá, gente, que ela tá fazendo um pouquinho mais de barulho no freio, é porque, por coincidência, a gente acabou de andar com um cliente, né? Um cliente veio aqui dar uma volta, e aí o freio tá molhado, ela dá essa rangidinha no freio, mas pode ir. Boa! E aí, tranquilo? Vamos subir para fazer a volta. Podem ver que é o mesmo traçado, hein? Vamos lá. Ó, aqui é o controle de tração atuando, tá? Esse barulho que vocês escutam. Então, a gente não ligou o bloqueio, vou ligar só lá na frente para fazer exatamente como foi com o F-150. Se vocês quiserem, um dia a gente faz um vídeo explicando como funciona o controle de tração. Pode ir. Então, vai dar uma escorregadinha para cá. Boa. Então, nessa subida aqui, vamos ligar o bloqueio do diferencial traseiro. Então, com um clique no botãozinho ali, bloqueamos o diferencial traseiro, já apareceu a informação no painel, tá? Uma coisa que é interessante, se aproxima mais do barranco ali, que eu gosto de mostrar para todo mundo, e que as pessoas ficam surpresas de verdade. É uma coisa que me surpreendeu também, porque a gente montou o carro com a pista com esse carro andando, é o ângulo de ataque. Olha o tamanho do degrau que a gente está subindo, exatamente como a gente fez com a F-150, e a Ford Maverick Tremor tem um ângulo de ataque tão bom que ela não raspa o para-choque. Pode ir. Isso impressionou a gente durante a montagem, né, Bruno? Falou, nossa, como é que pode um negócio desse, cara? É um carro que realmente impressiona, né? É, ninguém acredita que ele faz o que tá fazendo, né? Um pouquinho pro seu lado aí, que ele vai dar uma escorregadinha. Pode ir. A roda traseira tá bem no ar, tá, gente? Pode virar mais pra direita aqui. Pode ir. Estamos agora com 30 graus de inclinação lateral, tá? 29, 30 graus. Na mesma configuração que a gente tem na Ford F-150 lá. Como ela é um pouco mais larga, a 150 dá a impressão que ela... E mais alta, dá a impressão que ela não tem o mesmo ângulo. Aqui a gente pode chegar até 40 graus, tá com 31 de inclinação. É bem inclinado, hein? Mas o carrinho é valente. É divertido de dirigir. Dá uma paradinha aqui, vamos tentar fazer, porque não sei se você percebeu que o outro ele escorregou. Vamos virar já aqui tudo pra esquerda. Tô fazendo acerto ao vivo aqui na pista, tá, gente? Pra gente ver se eu consigo subir antes ali, tá bom? Porque senão ela pode não subir por causa da lama. Como choveu, tava muito molhado ali. Aí. Mantém pra esquerda, hein? Isso. Pode ir. Boa. Mantém pra esquerda lá pra gente subir bem. Mais pra esquerda. Aí. Aí. Mantém mais pra esquerda lá a direção. Aí. Pode ir. Boa. Pode ir. Boa. Um pouquinho pra direita aqui.
Boa. Tá vendo que a gente cavou a posição aqui para inclinar da forma que a gente quer que incline, né? Então pode ir um pouquinho pro meu lado aqui. Boa. E uma coisa interessante, né, gente, que eu posso falar para vocês agora até, que vocês viram que conforme a gente foi orientando o carro, a gente conseguiu colocar aonde queria. Então muita gente fica nessa dúvida, fala, porra, qual que é a capacidade do carro? Será que é um carro realmente off-road? Eu queria subir com a frente lá e o carro sobe com a frente lá com a posição certa para passar. A câmera tá escorregando para lá e para cá também, não? Pode ir. Que ela vai um pouquinho caranguejando, mas pode ir. 1 graus. Põe um pouquinho para cá, senão vai raspar o para-choque. Pode ir. 33. Pode vir para cá devagarinho, isso que ela vai escorregando aqui. Segura aí. Vocês viram, né, gente? Até desculpa que eu tava olhando aqui a roda traseira. 33 graus de inclinação, mas a sensação aqui dentro ainda é de estabilidade. Você vê que o carro tá passeando no percurso mesmo. Pode ir. Isso passa segurança pro motorista, assim, absurdamente. É. E até pra vocês saberem, tá? A gente acabou de dar uma volta aqui com o cliente dirigindo mesmo, tá? Então, porra, posso fazer um test drive? Pode. Porque às vezes a pessoa fala, ele tá tranquilo, porque é o Breno que tá pilotando ali, alguém que já conhece, mas eu acabei de fazer esse mesmo circuito aqui com um cliente que nunca tinha dirigido no off-road, então é bem legal. Isso que nós vamos fazer a passagem da ponte. Como eu disse para vocês, tá uma coisa muito interessante que a Maverick tem, ela tem todos os recursos que você tem na F-150. A câmera 360, vou selecionar a roda dianteira que eu quero orientar ele por ali. Pode vir um pouquinho pro meu lado aqui, Breno, pode ir. Isso, perfeito. Um pouquinho pro seu lado, mais pro seu lado. Isso, pode ir assim. Aqui o carro é um pouquinho mais estreito, né? Então a gente tem que prestar mais atenção também para passar, para não cair no meio. A outra cai fora, essa aqui pode cair no meio. Um pouquinho pro seu lado aí. Isso, pode ir. Perfeito. Passagem na ponte. E vamos para a voltinha para baixar a adrenalina. Embora tenha bastante lama aqui ainda. Então, vamos passar no fosso de lama agora. Aqui eu não preciso recolher os retrovisores, né? Então o carro vai com tranquilidade, que ela é bem mais estreita. E ela você pode, na verdade, acelerar desde aqui se quiser. Então pode parar, tá embaixo. Boa! Pode seguir. Esse barulho é as barras da caçamba, até da capota da caçamba que tá solto lá atrás, que a gente não montou. Falha nossa. E... vou abrir um pouquinho mais para passar na caixa de ovos. E para passar na caixa de ovos, pode ligar o bloqueio diferencial traseiro de novo, por favor. Cliquezinho. Bloqueamos o diferencial traseiro. Tá ativado? Pode ir. Perfeito. Um pouquinho pro lado. Isso. É impressionante você ver a capacidade off-road do carro, né? Um pouquinho mais pro meu lado aqui, isso. Pode ir. Então, roda no ar, mas como tá com bloqueio na traseira, um pouquinho pra cá. Isso. Pode ir. Boa. Pode ir. Um pouquinho pro seu lado aí. Isso. Boa, pode ir. Um pouquinho pro meu aqui. Boa, mergulhamos. Como vocês podem ver, o ângulo de ataque dele de saída é impressionante, né?
Esse carro me impressiona em todos os sentidos, né? É. Quando a gente foi montar a pista, né, que num primeiro momento a Ford falou, ó, pode pegar a Maverick indo lá fazer a pista. A gente disso achou que não ia dar conta, a gente falou, mas, pô, não tem uma caminhonete maior? Eles falaram, não, vai lá com ela que vocês vão gostar. No final das contas, foi um carro que surpreendeu a gente do começo ao fim, assim, muita lama, carregando peso e ela trabalhando o tempo inteiro. Pode fazer o contorno. E aí agora nós vamos para aceleração, no caso dela pode ir no drive mesmo, pode ir com o diferencial central blocado, alinhou a direção e pode pôr no modo esporte, isso. Ó a resposta do carro. É impressionante, né? Pro tamanho do carro é impressionante. Você fala, não é possível que esse carro faz tudo isso. É muito legal. Outra coisa que ela tem que é legal, que provavelmente a gente não vai conseguir mostrar aqui, porque a gente tá num ambiente off-road, tá? A Maverick Tremor, ela vem com o mesmo sistema ADAS da F-150 Tremor, que é o mais evoluído do mundo. Então você pega ela para andar com o piloto automático, mais de 60 segundos sem segurar no volante, ela começa a apitar, ela treme o volante, percebeu que você não respondeu, ela começa a dar frenagens para acordar. Então assim, praticamente o mesmo sistema ADAS e de direção semi-autônoma que você tem na F-150, você encontra aqui na Maverick. Então por isso que eu falo, ela é uma mini F-150, né? Porque ela atende muito bem, tanto no desempenho off-road, como vocês viram, ó, fizemos a mesma pista, não foi um traçado diferente, não foi em outro lugar, a mesma pista, um carro que na teoria seria muito menor do que a F-150. Além da conta, vou mostrar para vocês lá atrás, ela também tem uma tomadinha lá atrás, não é de 2.000 watts, mas ela tem uma tomadinha 110 lá atrás de 400 watts, que também é um diferencial dessa versão Tremor, tá bom? As outras não tem esse diferencial lá fora. Então, como eu falei para vocês, além do sistema de trailer, de Pro Trailer que ela tem exatamente igual o da F-150, aqui na caçamba ela tem do lado esquerdo também uma tomada 110 de 400 watts, né, um pouco menor. Também tem acesso para acender a luz aqui de trás, ó, pum, dei um clique ali, ela acende a luz da caçamba aqui atrás. E também vem com revestimento Line-X na caçamba inteira. Outra curiosidade que nessa versão nós temos capota marítima de fábrica. Então você comprou uma Ford Maverick Tremor, já vem com a capota marítima também de fábrica sem ser um acessório. Então aqui vocês tiveram a oportunidade de desfrutar um pouquinho da Maverick Tremor, uma caminhonete que foi pensada no detalhe, assim como a F-150, para te garantir conforto, robustez e variedade na aplicação dela. Uma caminhonete que veio sem dúvida mexer no segmento, com maior espaço interno, com uma capacidade off-road excelente e destinada àquele público que precisa de uma caminhonete, mas não tem uma garagem grande o suficiente para colocar uma F-150. Se você tem uma caminhonete tipo uma Ranger, uma caminhonete de porte médio e hoje tem dificuldade com garagem também, que a gente sabe que hoje os prédios são difíceis, eu garanto que se você entrar numa Maverick Tremor, você vai ter muito mais conforto e o mesmo desempenho off-road. Eu sou o Denis Prete, espero que tenham gostado de mais esse review e vamos comigo para a próxima volta.